Boa noite a todos e a todas. Para mim é um prazer, é uma honra participar deste banquete de ordem espiritual, onde podemos fazer uma reflexão a respeito do homem no mundo, que está justamente estabelecido no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec, junto com esses benfeitores espirituais, traz uma reflexão muito interessante. Primeiro que tudo, vamos pensar a nível da realidade do ser. Todos nós somos seres biológicos e que naturalmente constituem o nosso corpo por células, tecidos, órgãos, sistemas. Temos a realidade espiritual, que é quando Allan Kardec indaga da espiritualidade, que é o espírito, a resposta é o princípio inteligente do universo. E ele define o homem na sua integralidade, tendo uma outra constituição que ele denomina de perispírito, que é o envoltório em torno do foco da inteligência. Portanto, todos nós somos constituídos de espírito, perispírito e corpo material, quando estamos encarnados. Pelo corpo, a nossa natureza material, nós precisamos participar do meio onde nós estamos inseridos. Primeiro meio social que nós nos encontramos é a família. E nessa relação familiar, quando ainda em tenra idade, precisamos de todo acolhimento, todo amparo, toda assistência daqueles que são responsáveis para o direcionamento do caminho do bem e da verdade daqueles que chegam. Porque todos nós, além da característica biológica, psicológica, também temos a característica social. Ninguém pode viver dissociado da realidade vigente onde nós estamos inseridos. Ninguém pode viver isolado, estando fadados à estagnação, a estacionar, porque a gente evolui convivendo em sociedade. Como seres racionais da criação, a gente precisa desenvolver o potencial divino que existe em cada um de nós. E diante dessa realidade íntima, que a princípio, nosso processo evolutivo foi estabelecido pelo Criador, que nas primeiras existências, na primeira, nós seríamos o quê? Simples e ignorantes. Mas somos nós que vamos dar um direcionamento de forma gradual, através das experiências reencarnatórias, procurando aproveitar da melhor maneira possível o momento que nós vamos estabelecendo na nossa história evolutiva. Pois bem, como deve se portar o homem, na sua generalidade, no mundo? É claro que nós precisamos estar em harmonia com as leis que regem o universo, porque Deus estabeleceu as suas leis e nós a ela precisamos nos adaptar. Porque quando nós nos afastamos das leis morais, nós sofremos as consequências. Porque são os próprios espíritos que dizem que nós somos infelizes quando das leis morais nós nos afastamos. E o que diz essas leis morais? Em síntese, ela é estabelecida no objetivo da gente amar a Deus,
sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu estou inserido numa convivência com os meus semelhantes, seja em família, no trabalho, na sociedade de forma geral, um sentimento de piedade deve animar aquele que vive. Porque se a gente for tratar as pessoas com rigor, com ignorância, a gente não compreendeu o sentido da vida. Porque se a proposta é a do amor, que é quem rege a lei divina, como disse o apóstolo João, Deus é amor. Então fica claro para todos nós que a gente deve animar, atuar numa postura fundamentada no amor, na sua abrangência. Porque Joana de Ângela vem afirmar que geralmente nesses estágios iniciais da evolução humana, o que vai predominar é o amor juvenil, onde esse desejo, essa posse, predomina nas relações sociais. E a gente vai ver que a predominância do egoísmo e do orgulho vai estar muito presente. Porque a gente ainda não aprendeu a desenvolver o potencial do amor que se encontra em estado latente na intimidade de cada ser. E somos nós que vamos fazer aflorar, expandir, para que possamos alcançar o objetivo no cumprimento do verdadeiro homem de bem, que deve primar a relação do homem no mundo. Não devemos esquecer que a proposta fundamentada nas leis de Deus é a do amor. Onde Jesus, quando veio ter conosco, ele apresenta para a humanidade, no sentido moral, o aspecto fundamental para a nossa felicidade. Porque nós só somos infelizes quando nos afastamos das leis morais. Mas só existem as leis morais como leis de Deus? Não. Também existem as leis físicas. Porque o universo é regido por leis. E elas se encontram escritas na nossa própria consciência. Quando Allan Kardec pergunta, onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Então esse pensamento íntimo deve estar fundamentado nas leis de Deus. Porque quando eu atuo, ajo, em detrimento do meu irmão, em detrimento do meu próximo, como Jesus se refere, é claro que eu estarei a lesar a mim mesmo, porque estarei cometendo uma infração perante as leis cósmicas. E por mais que eu encontre-me com a consciência adormecida, porque tem muita gente que ainda está com a consciência de sono, na linguagem simbólica de Emmanuel, ele diz que muita gente, grande parte da humanidade, apenas dorme. Mesmo que nós nos encontremos com a consciência de sono, mais cedo ou mais tarde, vamos ter que acordar, que despertar a consciência. Como existem as experiências reencarnatórias,
onde a gente, aquilo que não aproveitamos em uma experiência, poderemos aproveitar em outras. Deus não nos fecha a porta do arrependimento, da possibilidade de recuperação, de inserção de forma positiva em relação às leis de Deus. Porque se nós cometemos infrações, é lógico que vai ficar registrado em nós e como forma de aflições, de angústia, de sofrimento, de dores, que precisamos nos reajustar com a lei. Porque a proposta não é a do amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Aí se fundamenta todas as leis e os profetas. E o homem de bem e a mulher de bem vai precisar exercitar de tal forma para poder viver plenamente na relatividade da condição aqui no plano material, trabalhando para ampliar a sua potencialidade, procurando domar as suas más inclinações, procurando ter o discernimento para não adquirir novos débitos, porque à medida que a gente desperta a consciência, não podemos mais querer retornar aos estágios primários da evolução, querendo agir na forma instintiva, deixando predominar ainda as nossas tendências perturbadoras. É necessário agora efetivar o trabalho de auto-iluminação. Mas é necessário primeiro que nos descobrimos, procurando fazer uma leitura agora clara e precisa a respeito da nossa realidade como espírito imortal, procurando fazer uma autoanálise a respeito das nossas tendências, das nossas inclinações, aquelas de ordem positiva, a gente poder ampliar, mas aquelas que forem detectadas como negativas, perturbadoras, a gente procurar diluir, transubstanciar a energia perturbadora para alcançar o estágio de harmonia, de paz e de felicidade. Porque quando os espíritos dizem que nós só somos infelizes quando das leis morais nós nos afastamos, equivale dizer que é necessário que a gente procure adaptar-se às leis de Deus para ser feliz. Está claro isso, meus irmãos? Então, consciente como nós nos encontramos nesse estágio atual de evolução, nesse levantado véu que a doutrina espírita proporciona para aqueles que buscam, para aqueles que estudam, que procuram aprofundar na compreensão dos seus princípios básicos. É lógico que não podemos mais colocar a mão na charrua e olhar para trás. É necessário agora estabelecermos a nossa coragem, o nosso esforço, a nossa vontade, não para vencer o outro, mas para vencer a si mesmo, que é a maior vitória que nós podemos efetivar na busca, na conquista da nossa própria felicidade.
Porque vencer o outro é fácil. Mas vencer a nós mesmos é um trabalho hercúleo para poder domar as nossas más inclinações. É da forma como os Espíritos respondem a Allan Kardec. Domar o homem no mundo, mas o homem velho, envelhecido nos erros, nos equívocos. E à medida que a gente compreende, podemos fazer como Paulo de Tarso, mas também podemos fazer como Públio Lentulus, que tem um diferencial no encontro que cada um teve com Jesus. E todos nós também já tivemos esse chamamento do Cristo para o despertar da nossa consciência. Senão, vejamos, o senador romano, quando vai à procura do mestre e se depara no momento memorável, quando ele não resiste ao magnetismo sublime, divino, do Cristo, ele tomba, ele cai. Ele compreende aquele homem extraordinário que ele não consegue sequer falar no diálogo que Jesus tem com ele. Aliás, não é nem um diálogo, porque ele não fala, é um monólogo. Jesus, compreendendo as aflições daquele homem, um homem poderoso, que estava no mundo, mas envolvido com o mundo, porque ele, como senador romano, tinha direito de vida ou de morte, de prender. Era um homem muito inteligente. O processo do judiciário de Roma passava muito pelas suas análises. Era um homem muito inteligente. Mas de que adianta a inteligência que a gente prioriza na face da terra? É importante o desenvolvimento intelectual, mas nós queremos falar agora da realidade moral. E este homem, com todo o conhecimento, quando Jesus fala para ele da humildade, meus queridos irmãos, este homem que está quedado diante de Jesus, ele tem uma reação íntima que não chega a se expressar, porque a voz se encontra embargada. Jesus diz para ele: poderias me aceitar, senador, agora. Olha o detalhe. Ou poderá passar ainda séculos, milênios. Ele levanta-se, depois que vê Jesus se afastar mansamente, como chegado, na sua beleza misericordiosa, o seu infinito amor, que amou verdadeiramente a toda a humanidade. E ele se afasta mansamente. O senador levanta-se, vai para casa. O que a sua filha tinha pedido aconteceu, porque Jesus curou a filha. Não por causa dele, que ainda estava no mundo, mas envolvido com os interesses mesquinhos do mundo. Ele não estava vivendo consoante as leis de Deus. Ele volta
a filha está curada. Mas ele não aceita o meigo Rabi da Galileia. Ele dá uma desculpa, que tinha sido o clima de Jerusalém que tinha curado a filha dele. Mas a mensagem que Jesus deixara para ele transformar-se foi fazendo o trabalho gradual. Porque ele optou pelo sofrimento, pela dor, porque houvera rejeitado a proposta do mundo do amor. Diferente de Saulo. Quem conhece a história sabe que ele foi um perseguidor cruel em relação aos cristãos. Ele foi responsável pela morte de Estevão e de tantos outros que ele encarcerou. Era um homem poderoso também, que estava vivendo no mundo, mas envolvido com os preconceitos do mundo. Estava envolvido com a ortodoxia da fé. Ele não conseguia fazer distinção entre o verdadeiro sentido da caridade e do amor que deve reger o verdadeiro homem de bem. E Jesus resolve convidá-lo ao despertar da consciência adormecida para o verdadeiro sentido da vida. E todo mundo conhece o encontro memorável de Jesus de Nazaré com Saulo de Tarso. Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque é muito fácil, meus queridos irmãos, a gente se envolver com o mundo, com aquilo que tem de mais transitório e passageiro. Porque na visão que nós alimentamos enquanto no corpo, acreditamos que a vida se limite à realidade biológica, quando nós somos espíritos imortais, que estamos temporariamente utilizando-se de uma vestimenta carnal, que no dizer de Joana de Ângeles não tem característica de permanência, portanto, de ordem transitória, mas necessário para que o espírito possa amar e aprender. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Eu sou Jesus. Olha o diferencial agora, meus irmãos. Enquanto o senador romano sai e não aceita de imediato aquele que é a luz do mundo, que é o sal da terra, o questionamento que Saulo faz: que queres que eu faça? Tem alguma diferença aí? Quando ele diz, que queres que eu faça? Ele estava cego. A luz que clareava aquele momento ali, os olhos dele ficaram feitos escamas, cerrados. Jesus orienta que ele vá e procure aquele a quem ele ia perseguir para prender ou matar. Ele havia falado do Cristo para sua noiva Abigail. E a noiva dele tornara-se cristã. E para ele era uma ofensa
terrível. E ele ia para Damasco para aprender na sua autoridade, que o sinédrio lhe facultava, o tribunal, e também foi responsável para a crucificação do nosso Mestre Jesus. Mas quando ele diz: "Que queres que eu faça?", ele perceber a grandiosidade daquele homem extraordinário. Ele retorna a visão quando chega até Ananias, se não me falha a memória, né? Os olhos dele se abrem, mas já havia a viagem para dentro, a conscientização a respeito do verdadeiro sentido da vida. Ele esteve diante do espelho, esse espelho cristalino que veio para a humanidade para mostrar o verdadeiro caminho da verdade e da vida. Dali em diante, este homem se volta para dentro de si mesmo e começa a trabalhar com ele mesmo os crimes que ele havia perpetuado nessa existência que ele vivenciara como homem equivocado no mundo. Ao despertar a consciência, ele faz uma mudança extraordinária. Não foi de um dia para o outro, mas a conscientização, sim. Porque esta frase que ele diz: "Que queres que eu faça?", ele se entrega na fé, na coragem, no esforço próprio para domar as suas más inclinações. E chegou o momento mesmo dele dizer que tinha um espinho na carne. Aquilo que ele queria fazer, ele não fazia. O que ele não queria, isto sim, ele efetivava. Mas depois esse homem atravessar muitos sofrimentos e dores, abandonado pelos seus parceiros, ele seguiu adiante levando a mensagem da boa nova em toda parte da terra, no Oriente, no Ocidente, e ele foi até Roma, esteve diante de Nero, o imperador tirano, cruel, foi falar de Jesus. Ele tem uma frase no término da sua existência, muito próxima, quando ele vai dizer, para que a gente pudesse dar conta da nossa administração, para que um dia possamos dizer, como homem e mulheres do mundo, que já não sou eu, que já não somos nós quem vive, porque é o Cristo que vive em cada um de nós. Não é que Paulo deixou de viver, deixou de ser, não é isto. Mas ele se integrou tão profundamente à mensagem do Evangelho, de tal forma que ele pôde dizer que já não era ele, não predominava a sua natureza material, o que eu falei no início, quando falei do corpo, já não predominava o ego, porque agora predominava o seu eu profundo, o self,
a realidade espiritual do ser. Que maravilha é isto, meus irmãos! Esses exemplos nos servem para dizer que nós estamos no mundo, mas a gente não pode ser do mundo. A gente também não pode viver alheio à realidade social, política, porque nós somos seres sociais. E precisamos agir de forma tal que possamos contribuir para a mudança da realidade perturbadora de uma sociedade desigual, injusta e muitas das vezes cruel. Porque apesar de termos desenvolvido conhecimentos inimagináveis no campo da tecnologia, da medicina, da engenharia, da energia nuclear, mas o que tem se produzido são mísseis balísticos de destruição em massa, completamente destituído os seus tiranos, ditadores da atualidade e do passado, a mínima sensibilidade para com o sofrimento alheio, o sofrimento do seu irmão, que numa explosão dessa natureza se perde famílias, casa, lares. A tamanha crueldade que veio se perpetuando na história da humanidade e nos dias atuais se agravam também. Porque o verdadeiro sentimento de amor que deveria reger as relações entre os povos, entre as nações, e que estabeleceria definitivamente a lei de justiça, de amor e de caridade, que vai predominar mais cedo ou mais tarde. Mas por enquanto ainda vemos tanto sofrimento, porque o coração não tem acompanhado a realidade intelectual do ser. As conquistas materiais estão ainda muito longe, porque mesmo com toda a condição de alimentar, de matar a fome daqueles que não possuem um teto, que não tem pão, que não tem um lar, que não tem luz. Mas o egoísmo e o orgulho ainda não permite que se estabeleça essa fraternidade universal. Não podemos esquecer de um pastor luterano que, em defesa dos cidadãos pretos norte-americanos, ele faz um discurso que é memorável e extraordinário. Quando uma negra entra no ônibus e ela é mandada levantar-se porque preto não podia sentar, ela vinha do trabalho cansada e ela não se levantou. Foi chamada a polícia, ela foi presa. Houve um movimento nos Estados Unidos onde ninguém pegava ônibus, ia de carona, de bicicleta, eles próprios se ajudavam, e teve um colapso nas empresas de ônibus na época. E o pastor Martin Luther King, aderindo à proposta dessa luta pelos direitos dos negros norte-americanos,
Ele reúne mais de 200 mil pessoas numa praça. E ele faz aquele discurso memorável quando ele diz que tinha o sonho de ver crianças pretas, brancas, judeus, de qualquer nacionalidade, de qualquer região, pudesse sentar na mesma mesa da fraternidade universal, onde todos pudessem se alimentar, sem fazer nenhuma discriminação, nem preconceito de nenhuma natureza, compreendendo que todos somos irmãos, filhos do mesmo Pai, Deus Todo-Poderoso. Ficou conhecido até hoje. É a única frase que eu aprendi em inglês. I have a dream. Eu tenho um sonho. Mais nada. Então, meus queridos irmãos, que esse momento, nessas reflexões, que a gente, como homem no mundo, aprender primeiro a convivência em família, que é o nosso básico, a célula mata da sociedade. Cuidar, acolher, amparar a todos, desde a criança ao idoso, que infelizmente nessa correria dos tempos odiernos, nós não temos tempo. Mas o pouco tempo que tenhamos, seja de qualidade para com os nossos filhos, para com aqueles que já estão na idade da maturidade, que muito trabalharam, que muito se doaram, e a gente vê que muitos se encontram abandonados. E partindo para o convívio nas instituições, de qualquer natureza, não podemos ter preconceitos religiosos. Porque a proposta de Jesus, se nós tivéssemos se reunidos na proposta de ordem moral, não haveria as dissensões que existem na atualidade. Aqueles querendo ser melhores do que outros. Quando a proposta de Jesus e a proposta do amor, não o amor no sentido vulgar do termo, como diz o Espírito Lázaro. Como diz Joana de Ângeles quando fala do amor, esta energia oriunda do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, e que interpenetra todo o universo. E ela vai dizer de uma forma bela que o amor é o oxigênio da alma. Isso está estabelecido em amor imbatível, amor. E é a melhor proposta para a vivência do homem no mundo. Amar. Na acepção mais ampla do termo. Como Jesus amou. Viver. Como dizia o padre Zezinho, como Jesus viveu. Sentir. Como Jesus sentiu. Porque no dizer de Emmanuel, Jesus é a expressão mais pura do amor de Deus para com todos os seus filhos. Então a proposta da vida, e eu resumo aqui como a proposta da vivência do homem de bem, nada mais, nada menos do que amar. Porque quanto mais nós amamos, mais vamos nos
engrandecer. Que Jesus nos abençoe.